deixar minhas boas-vindas aos irmãos na casa do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos juntos e participarmos da adoração ao nosso Deus, o culto ao nosso Senhor. E é com alegria que nós vamos fazer. Nós vamos iniciar o culto orando, agradecendo a Deus pela semana que tivemos. Podemos dizer que tudo tem a mão de Deus, né? Quer no momento bom, quer no momento ruim, a gente tem a mão do Senhor. E às vezes Deus nos livra no momento que estamos passando, né? Não é pede para afastar, mas é no momento que a gente está na circunstância que nós estivermos, que o Senhor está agindo e nós nem percebemos, não vemos, né? Porque estamos tão preocupados, ocupados com o que está nos passando que a gente não vê a mão do Senhor. Mas Ele está o tempo todo nos livrando. Eu estava falando ali para a irmã Chile que no domingo a nossa filha com as crianças chegaram em Lisboa e para encontrar a família do meu genro. E a minha neta de 5 anos, a Laurinha, subiu numa banqueta, caiu, abriu o queixo. Foi para o hospital, levou 6 pontos. Isso era de madrugada, né? Aí nos avisou, a gente estava aqui apavorado. E demorou para o cirurgião ver, porque estava fazendo cirurgia, não podia atender na hora, a gente teve que esperar, e sangrando o queixo da menina, e levou 6 pontos. Ontem ela tirou os pontos. Então já está tudo bem, graças a Deus, fez raio-x, não aconteceu nada de grave. Então em tudo a gente vê a mão de Deus, né? Se não for a mão do Senhor, se não for a provisão de Deus, as coisas não acontecem, né? E quando acontece errado. Tem que ter a mão do Senhor. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este dia, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, junto com nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor nesta tarde, por ver os teus servos reunidos, queremos colocar diante do Senhor cada familiar, a Deus, a vida da irmã Maria, que o Senhor esteja visitando a tua serva, amparando, cuidando da tua serva. Da mesma forma, nós colocamos a Ruth, Senhor, o Nuno, o Miguelzinho, a Maria, todos no teu altar, Senhor. Abençoa a vida do irmão Marecos, que cuida da sua família. Queremos colocar diante do Senhor também a vida da irmã Júlia, a alegria que temos de tê-la junto conosco aqui. Ó Deus, sabemos do esforço que a tua serva faz para estar conosco. Ó Deus, nós pedimos pela sua saúde, pela sua recuperação, que todos da sua família também sejam abençoados pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor, recebe o nosso culto, a nossa gratidão, porque fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar cantando um hino de número 60 do nosso cantor cristão, vai ser projetado, o irmão vai nos ajudar. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, glória, glória. Glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação. Com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai. Alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz, com glória,
glória, glória, glória, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino, ao Rei divino, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 com glória coroai. Amém. Nós vamos fazer ainda uma leitura em Atos 2, 38 a 44. Também vai ser projetado e terá um momento que os irmãos também vão ler comigo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos repetir isso? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Podemos assentar? Nós vamos ter agora um momento do nosso ofertório, os irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos. Nós estávamos conversando ali fora, na sala anterior aqui, o santuário, a irmã Conceição, o irmão Antônio, o irmão Jorge, a irmã Amélia estava falando que hoje teve 15 batismos lá na igreja de Lisboa. Isso realmente é uma novidade, isso aí é uma coisa boa, né? É muito difícil, assim, tantas pessoas para batizar. A gente viu ali que no início do ministério, foram 3.000 almas. Tão bom se fosse hoje assim também, né? Se tivesse que batizar isso tudo. Mas naquele momento as pessoas faziam tudo em comum. O que elas tinham, elas repartiam. E eles chegaram ao ponto de se vender tudo. Eles achavam que Jesus ia voltar. Naquela época, né? E eles achavam que tudo ia acabar ali. Se convertia e acabava. Então eles se desfaziam, ajudavam o outro, repartiam, tinha tudo em comum. E a gente aprende com isso, né? O que a gente tem não é nosso, né? O que tem não é meu, é nosso, né? E tudo que a gente tem não é nosso. Eu vejo os irmãos compartilhando, trazendo alguma coisa para o lanche. Eu acho isso tão importante, né? A gente termos essa comunhão, de termos, depois de adorarmos, termos lugar de confraternizarmos. Isso é muito bom. Isso alegra o coração de Deus. Vós sereis-vos conhecidos por amardes uns aos outros. Isso é a palavra do Senhor. Amém. Nós seríamos conhecidos por amarmos uns aos outros. Graças a Deus a gente tem esse amor do Senhor nas nossas vidas. Então vamos participar, eu vou convidar o irmão Marecos para estar. E logo depois nós teremos nossos pedidos de oração, nossos agradecimentos. Tem um hino, não tem? 1 Coríntios 1,9 fala: fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos um louvor, e é o 135, nós vamos cantar enquanto o irmão Marecos passa. Louvamos-te, ó Deus,
pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Obrigada. Então, os irmãos que têm seus pedidos, eu gostaria de agradecer a Deus pela boa semana, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, agradecer pelo livramento da Laurinha, né? Que apesar de ter levado 6 pontos, está tudo bem com ela, graças a Deus. E agradecer pelos nossos vizinhos, a nossa igreja, a nossa casa, nossos familiares. E agradecemos ao Senhor. Quem mais? Agradecer a Deus por todos os livramento, toda a saúde. Deus tem na minha família, meus irmãos, meu pai, saúde, meu avô, e que continue sempre assim, que a gente seja grato e honrado por Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por ter livrado hoje do acidente que a gente estava vindo, o pneu arrebentou, né, que escalou todo, mas graças a Deus, olha como nós conseguimos chegar bem aqui na igreja. Amém. Louvado seja Deus. Os docinhos chegaram intactos, né? E os irmãos também. Os irmãos também chegaram bem, graças a Deus. Eu também queria pedir para orarmos por meu neto, Tiago. Tiago. pela minha irmã, a irmã neta, Landina, já com 19 anos, que a irmã filha em Espanha, mas vieram cá. E elas já acham que ligaram para o Natal, ou também foi embora, deixou tudo bem. Mas é muito importante que a tendência é que. Esfriando. Apagando na brasa fora, né? Penso que nunca esteve muito integrado. Sim. Mas Deus realmente cuida e proteja o ambiente dos jovens com 19 dos rapazes e das rapazes com 19 anos também não é. Mais alguém? Queremos agradecer por termos hoje. A igreja em Lisboa fez 67 anos. 67. Foi o aniversário da igreja e foi batido. Mais alguém? Então vamos orar agradecendo a Deus, né? Colocando esses pedidos nas mãos do Senhor. Vou pedir ao nosso pastor que ore.
Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar em tua casa. Obrigado porque podemos nos reunir no entardecer deste domingo, o primeiro domingo do segundo semestre desse ano que o Senhor nos concede. Somos gratos por isso, pelas bênçãos, pelo teu livramento para conosco, como narrou a irmã Cirlei, e tantos outros livramentos que nós muitas das vezes nem percebemos, mas o Senhor vai à nossa frente, nos livrando e nos guardando. Somos gratos, mas colocamos diante do teu altar também os pedidos que foram feitos aqui. Pedido da Conceição, da Amélia, da Cirlei, da Sara, pedido do Senhor que a Laura também declarou, e os pedidos que não foram verbalizados, mas que o Senhor, sondando os nossos corações, conhece e sabe, ó Deus, as nossas necessidades, das nossas lutas, a luta de cada um de nós. E eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos guarde, e a tua mão poderosa esteja sempre à nossa frente, e livrando, Senhor, aqueles que são queridos nossos, libertando, Senhor, de todo o mal e trazendo paz ao coração. Abençoa, Senhor, este país, abençoa esta pátria, ó Deus, guarda cada um, ó Deus, abençoa o governo para que seja sábio na distribuição das rendas e no cuidado com o povo. Abençoa aqueles, ó Deus, que têm enfrentado lutas por causa dos incêndios, por causa da falta d'água, por causa de tudo que tem acontecido, ó Deus, do alto custo do alimento. Tenha misericórdia, ó Deus, e abasteça a nossa nação. Nós te pedimos, mas nós te agradecemos pelo teu cuidado. Ser presente entre nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar então a palavra ao nosso pastor, que vai estar fazendo a reflexão bíblica. Hoje nós tivemos uma dirigente, viu? Eu falei com ela, o povo deve estar com saudade de você dirigir o culto. Aí ela aqueceu o coração e graças a Deus mas eu louvo a Deus sempre pela vida da Laura, que além de cuidar de mim, tem cuidado de tanta gente, tem sido atenciosa, e eu percebo o carinho que algumas senhoras, ao passar por aqui nas suas lutas, tratam a minha esposa, e uma delas até parou. Eu quero que você me diga, eu sou quem? Eu sou Henriqueta ou sou Celeste? Porque ela sempre troca, né? Aí a Laura acertou, ela muito bem, né? Então as pessoas já lidam com ela com carinho, e é até o cuidado que ela tem, e eu vejo às vezes ela orando pelas pessoas como se realmente cuidasse das pessoas como mãe, né? Mas eu louvo a Deus, e nós, hoje, irmãos, nós temos a celebração da ceia. Como eu fiz no mês passado, no primeiro domingo, eu falei até para a Laura, todo primeiro domingo nós vamos ter a celebração da ceia, e eu vou compartilhar um texto que tem ligação com a ceia, que muitas das vezes a gente acaba fazendo da cerimônia da ceia um segundo cerimonial, alguma coisa como se fosse apenas um escrito, um dever, e que a gente faz como um fado. Na verdade, é um dever sim, né? É uma ordenança do Senhor. Aliás, a ceia é a segunda ordenança. O primeiro foi praticado hoje lá em Lisboa, e a gente está querendo praticar aqui em breve, né? Que é o batismo, que é a porta de entrada da igreja. Algumas pessoas pensam que aquela porta ali é a porta de entrada da igreja. Não é o batismo, né? O batismo é a porta de entrada da igreja, é quando a igreja obedece o ide de Jesus e faz discípulos. E a ceia é a segunda ordenança, é alguma coisa que nós temos tantas lições a aprender. No primeiro domingo de junho, nós aprendemos algumas coisas. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do tema celebrando a comunhão em Cristo. A ceia é um momento de comunhão. Os irmãos perceberam o texto que a Laura leu na parte devocional lá em Atos, e ela até fez menção na quantidade de batismo. E é até bom lembrar que foram mais de 3.000 pessoas, porque aquele ali é um escrito feito por Lucas, que era judeu para judeu. E o judeu só contava os homens. Então, mais de 3.000 almas ali são os homens. As mulheres e as crianças que foram batizadas, elas não foram contadas
nessa contagem ou em qualquer outra ali no livro de Atos. E é interessante que o livro de Atos começa no capítulo 2, dizendo que foram batizados 3.000, depois mais à frente 5.000, depois mais à frente 27.000, e depois, lá no final do livro de Atos, a gente vai encontrar a expressão que o número era incontável, né? Então, você veja a quantidade de gente. E a partir desses, voltando agora aos 3.000, dessa comunhão desses 3.000, é que a igreja se espalha para todo lado. Eu, primeira vez que eu li o Novo Testamento, eu falei assim, Paulo faz uma viagem missionária, mas aí Paulo já fica na casa de crente. Então a viagem missionária dele já tinha gente que foi à frente. Mas não, é por causa de Atos 2. Que Atos 2 era uma festa, a festa de Pentecostes, que é uma festa feita 50 dias depois da colheita. E aí Deus é inteligente, eu não precisava falar isso, né, irmã Conceição? E Deus aproveitou o ajuntamento, é como se Deus dissesse assim, olha, eu quero fazer alguma coisa que seja marcante para começar a igreja a se espalhar para todo canto, eu vou numa feira. Então tem a feira aí de Santarém, que é famosa, tem a de Santana também, de Alcanete, mas na feira vem gente de todo lado. E lá eles faziam o seguinte, todo mundo levava sua mercadoria para Jerusalém para agradecer, era uma celebração de agradecimento pela colheita, pela produção dos animais, e ali eles faziam o que nós chamamos de cambo. Então, se a Laura planta batatas, eu planto fava, nós trocávamos. Se o Antônio planta arroz, se o Jorge planta trigo, eles trocavam. Então já era comum isso, além da celebração de gratidão. Aí o que Deus faz? Bem, não há melhor lugar para se fazer uma manifestação de poder para iniciar de fato a igreja do que na festa de Pentecostes. Não tem nada a ver com fogo, não tem nada a ver com língua estranha, porque se você ler Atos 2, você vai ver que a Bíblia diz que eram línguas como que de fogo, ou seja, eram clarões, não tinha fogo, até porque fogo só queima, né? Fogo não aviva nada, né? Fogo só queima. E as línguas, que diz que eram línguas estranhas, é porque tinham 16 nações representadas ali, ou seja, gente de Brasil, da Índia, de Portugal, da Luxemburgo, da Alemanha. E quando Pedro começou a pregar, ele pregava em grego koiné, ou seja, o grego popular. Mas as pessoas, cada um ouvia no seu próprio idioma, está escrito lá. E cada um ouvia falar na sua própria língua. Não é que ele falava línguas diferentes. As pessoas é que ouviam. O que Deus fez? Na verdade, Deus inverteu a Babel, né? Lá na Torre de Babel, o povo queria chegar ao céu através de uma torre, Deus confundiu o idioma. Em Atos 2, Deus fez o contrário. Um falava e todo mundo, cada um ouvia no seu próprio idioma. E é interessante que eles falavam assim, como que eu posso ouvir no nosso próprio idioma? E ali tem descrito 16 nações diferentes. Aí Paulo vai fazer uma viagem missionária, quando chega em Malta, já tem gente crente ali. Quando chega em Cesaré, em outro país, eu agora esqueci o nome das 16, eu sabia de cor, né? Eu sabia de cor, eu tinha que saber. Mas quando chega em outro país, já tem crente ali. E o que Paulo faz é reforçar aquela igreja, é explicar a doutrina. Olha, não é de qualquer jeito. Até domingo que vem, possivelmente, eu vou pregar lá em 1 Coríntios, e é interessante que a igreja de Corinto, né, era a igreja mais complicada que Paulo chegou para organizar, porque já havia crente ali, mas a igreja de Corinto era uma cidade complicada. Vejam vocês que é o único livro na Bíblia que Deus diz para a mulher não cortar o cabelo. É o único texto que você tem que Paulo diz, é bom que a mulher não corte o cabelo. Por quê? Porque em Corinto, e só em Corinto, quando a mulher cortava o cabelo, significava que ela era uma prostituta. Em nenhum outro lugar tem esse simbolismo, mas ali tinha. Então a crente não deveria cortar o cabelo para não ser comparada à prostituta. Em Coríntios tem um homem que é amante da sua madrasta. E Paulo diz à igreja, olha, cuida desse cidadão aí, isso não pode acontecer na igreja. Então Paulo chega e vai organizando a igreja.
A finalidade da viagem missionária de Paulo, além de ganhar almas, como ele ganha muitas, é também organizar a igreja. E nesse organizar é que nós vemos a comunhão. Nada é mais importante na igreja do que a comunhão. Não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, não, hoje nós vamos passar o dia. Ontem os testemunhos de Jeová bateram aí nas casas aí, acordaram o nosso vizinho aqui, que é padeiro, trabalha à noite, ele ficou muito zangado, deu uma bronca neles, bateram lá no portão, falou, ops, aí é minha residência, minha esposa está descansando, e aqui já é uma igreja, aí é a casa pastoral, e nós estamos do mesmo lado, vida que segue. Aí eles já foram embora. Mas não adianta a gente sair de casa em casa, não adianta a gente pensar em fazer 15, 16, 20 batismos, se a gente ficar brigando aqui entre nós. Cada um chegar aqui e dizer assim, não, eu sou mais importante do que a Cirlei. E eu canto melhor do que o Antônio Marecos. Meu dízimo é maior do que o do Augusto. Ah, não, a minha oração, quando eu oro, a igreja chega a chorar. Quando a Sara ora, ninguém nem liga. Não, eu toco, eu sou instrumentista, eu toco, eu sou mais importante da igreja. Não adianta. Aí nós não vivemos a comunhão. O mais importante na igreja é a comunhão. Porque se nós tivermos comunhão, a luz vai ser mais brilhante. As pessoas vão dizer, olha, aquela igreja realmente está vivendo na luz. Você não vê ali gritaria por briga, você não vê ninguém discutindo, ninguém fala mal de ninguém. Não, que coisa triste é ver um crente falando mal do outro. Eu não sei se os irmãos concordam comigo. Eu fico envergonhado e por algumas vezes já falei assim, irmão, continua não. Ah, mas aquele tal de Augusto, aquilo, olha, aquilo. Não tem nada que falar. Não fale. Faça uma peneira. Se não puder falar bem, também não fale mal. Mas nós temos que viver a comunhão. A celebração da ceia, ela tem um viés de mostrar a comunhão de Deus conosco. Imagine o trabalho que deu para Deus para abrir mão do seu próprio filho, permitir que Jesus vivesse num mundo horrível, padecesse. Você já imaginou o olhar de Deus quando viu Jesus apanhando de soldados romanos? Sendo pregado nas suas mãos, os pés? Você já imaginou a dor? Às vezes nós nos esquecemos dessas coisinhas que são fundamentais. O olhar de Deus para o sofrimento de Jesus por minha causa. A gente diz assim, foram os romanos que mataram Jesus. Não, foi o meu pecado. Ele morreu por causa do meu pecado. Se Jesus tivesse morrido pelo pecado dos romanos, eu ia para o inferno. Ele morreu foi por causa do meu pecado. A comunhão deve ser algo que nós não podemos abrir mão. Se algum irmão entristecer o outro, se tecer algum comentário ruim, procura logo aquele irmão e não deixa a coisa... A intriga é como a erva na plantação. Eu tenho aprendido muito com isso. Semana eu fiquei muito zangado, porque eu semeei, irmã Conceição, irmã Amélia, cenouras no canteiro. Não nasceu uma, mas está lá, estava cheio de erva. Hoje eu meti a enxada, arranquei tudo. A erva tomou conta, espalhou em uma semana, aquilo parece que alguém foi lá e colocou adubo. Eu acho que foi o capeta mesmo, que não gosta de mim. Né? O capeta, eu vinha aqui de dia, ele vinha de noite e semeava a erva. E a erva vai matando, porque ela vai agarrando. Nossos pezinhos de pimentos, as ervas vão bem próximo do caule e enrola ali, fica bem enroladinho. Se você tentar tirar a erva, se não tirar cuidado, quebra o pimento. Aí você tem que ter todo o cuidado, porque ela está agarrada, ela nasceu junto. E às vezes uma intriga na igreja é assim. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ferir o outro e vai matar o outro. E a gente tem que ter cuidado, porque a celebração da ceia não é um memorial para eu tomar um vinho, comer um pedaço de pão. Não é um memorial para eu, fui na ceia hoje, ufa. Não. É um memorial para eu celebrar aquilo que eu tenho vivido no dia a dia. Uma das coisas que mais eu, às vezes, quando leio o texto, me dói, foi que na primeira celebração da ceia,
primeira coisa que Jesus fez foi dizer que tinha um traidor. Antes da celebração, ele diz: um de vocês vai me trair. Já pensou que dor que ele sentiu ter que falar isso? Mas ele tinha que falar, para dar a chance àquele de se arrepender. E Judas teve todas as possibilidades de se arrepender, mas não fez. Morreu na dureza do seu coração. E com certeza nós não vamos encontrar Judas no céu, né? Porque viveu na dureza do seu coração, pecou na dureza do seu coração, e aí o mal vem, a paga vem. Deus não permite que o pecado entre nos céus, mas Ele é aquele que tem comunhão com Ele. Ele é que nos chama. Esse negócio assim, eu me converti. Não, foi Deus que te chamou, foi Deus que te elegeu, Deus que te escolheu, é Deus que te apruma, é Deus que cuida de você. A irmã Celene agora falou lá do ocorrido com o pneu. Todos os dias você sai de carro, você nunca vai imaginar que um pneu vai estourar. Mas um dia ele pode estourar. E o pneu estoura quando o ar que tem dentro quer sair para fora. Não é? Quer sair. Sair para fora é uma redundância. É tipo falar com Lázaro. Lázaro saia para fora. Ia sair para onde? Para dentro ninguém sai, né, Jorge? O barco foi lá dentro do Titanic e implodiu. O Titanic, né? Implodiu, né? Mas a verdade é que o pneu estoura porque o ar comprimido ali quer sair. Aí não tem utilidade. Só tem utilidade se estiver preso ali dentro. Tem crente que quer muita liberdade, né? E às vezes a gente tem que conter o velho homem, né? Aquela velha criatura, a gente tem que conter como um pneu, segurar ali dentro assim, não, eu tenho que me acalmar, tenho que segurar minha língua, tenho que segurar meus pensamentos, porque isso não vai fazer bem à comunhão da igreja. Meu desejo, minha oração é que a nossa igreja possa ser uma igreja que exale a comunhão, que seja um perfume natural entre nós a comunhão. Eu estava comentando com um pastor há uns dias atrás, pela graça de Deus, eu não me lembro em nenhum momento da minha vida de dirigir uma assembleia da igreja que teve briga, teve discussão, teve irmão gritando com o irmão. Não me lembro, nos meus 35 anos de ministério no Brasil, nunca passei por esse dissabor, mas já fui à igreja, que a igreja natural era brigar. Natural era brigar. Por mais que fosse simples a proposta. Irmãos, nossa igreja está com dinheiro em caixa, nós queremos pintar a igreja, porque a igreja está ficando suja e nós vamos pintar de branco. Pela ordem, presidente. Eu acho que tem que pintar de azul. Não, irmão, mas a gente já está com branco. Não, mas eu penso, se não pintar de azul, eu vou sair dessa igreja. Não sei o que você está fazendo mais aqui, né? Você nunca esteve. Porque não é a cor que vai fazer diferença. Não é a cor. Às vezes nós podemos dizer assim, eu queria que a igreja fosse azul, mas eu não mando na igreja, vou pintar a minha casa de azul. A sua casa é pinta de azul, né? Na igreja, em especial a Igreja Batista, nós temos uma coisa muito boa, que é a Assembleia da Igreja que decide. Não tem imposição nem do pastor, nem de ninguém, um irmão. É no voto comum, como foi lá em Atos. Pelo voto comum, escolheram o apóstolo que ia substituir Judas, pelo voto comum, designaram Paulo e Barnabé para missionário, pelo voto comum, dirimiram as dúvidas. É como lá no Novo Testamento. A comunhão não significa que vai ser feito o que eu quero, mas aquilo que é o melhor para o grupo. E no caso espiritual, o melhor para o grupo é olhar para Jesus. E Ele é que instituiu a ceia. Eu não acredito que Jesus ia instituir algo apenas para, eu vou dar uma atividade para a igreja. Vai lá o Jorge, ele não tem o que fazer na igreja, ele vai lá tirar o hino 146, vai lá o Antônio Marecos, ou a Laura distribuir uma bandeja, eles vão comprar lá um vinho do Porto e reúnem um domingo lá, eles vão fazer, já que eles não têm o que fazer, eu vou deixar isso. Não, não foi isso. Não foi isso. É um memorial, é algo muito solene. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, que
que está em 1 Coríntios capítulo 11. Eu não vou mostrar o texto hoje, então se você puder olhar na Bíblia aí, seria muito bom, porque é um texto que nos ensina algo precioso. E obviamente eu não vou ficar preso a esse texto, mas é um texto base para a nossa leitura. 1 aos Coríntios, como eu disse, é uma igreja difícil, porque era uma igreja situada numa região de Porto, onde havia, inclusive, templos de deusas envolvida com sexualismo. Era uma cidade onde a prostituição imperava, onde a propina ou a gorjeta, como é aqui, imperava. A corrupção era generalizada, o desmando era generalizado e o culto à pessoa era comum. Então, uma igreja tão difícil que Paulo aí, nesse capítulo 11, nos primeiros versículos, ele chama a atenção à igreja, dizendo que a ceia não é um lugar para a gente encher a barriga, né? Não é um lugar para a gente se embebedar. É um cerimonial, né? Então ele diz aí a partir do versículo 23 desta forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então eu separei 3 lições que eu quero deixar com vocês. E ao compartilhar isso, meu desejo é que nós possamos realmente vivenciar isso. Não só hoje, mas ter em mente quando formos participar da ceia. Termos isso em mente. Primeiro, a ceia tem como objetivo lembrar a nossa comunhão com Cristo. É essencial isso. Não adianta eu buscar comunhão com os princípios dogmáticos da igreja, seguir as doutrinas e seguir homens e dizer assim: não, eu vou à igreja para a ceia por causa do pastor fulano, por causa do pastor Beltrano, eu vou lá porque eu sou batista, ou sou pentecostal, ou isso, aquilo. Não. A ceia tem como objetivo nos lembrar que a minha comunhão é com Cristo. E para reforçar essa comunhão, eu gostaria que vocês lessem esse texto lá de Mateus 6, 33. Podem ler em voz alta? Vamos lá? Ó, quem não lê em voz alta vai fazer o solo, viu, irmã Conceição? Agora todo mundo ficou com medo. Sara, se você sabe fazer solo, Sara? Não, né? Estou brincando, viu, Sara? Quando eu falo assim é só para vocês lerem, né? Vamos lá, bem bonito, vamos lá. É uma questão de colocar ordem prioritária em minha vida. A razão da minha vida não é ganhar dinheiro, não é ter uma boa formação, não é ter um casamento feliz, não é ser um homem, ou no caso das irmãs, uma mulher bonita, não é ter bens. Prioritário na minha vida é a minha comunhão com Cristo, é buscar primeiro a Cristo. Pergunta que eu faço com os irmãos é: nós praticamos isso? Quando nós vamos sair de casa para o trabalho, quando nós acordamos, quando nós vamos comprar alguma coisa, quando nós pretendemos fazer alguma coisa, nós buscamos primeiro a Deus? Muitas vezes as coisas não dão certo em nossa vida porque nós colocamos as coisas na frente. O essencial é Cristo. Quando Cristo está em primeiro lugar, as demais coisas elas são acrescentadas, nós vamos passar por elas. A minha família é uma bênção. A minha esposa, Laura, a minha filha, Nini, a minha filha, Andressa, os meus netos, os meus genros, pasmem, até meus genros são as bênçãos, né? Isso é difícil, porque tem uns que são difíceis, né? Não deixa o pai ir na casa da filha, separa os netos, coloca os netos, aí é uma íngua, como diz lá no Brasil, né?
é uma coisa ruim. Mas até os meus genros, o Cléris e o Marcos, são uma bênção. Por quê? Porque em primeiro lugar está Cristo. Eu amo a Laura. Sou capaz de morrer para defender a Laura. Mas eu amo mais a Cristo do que a Laura. E ela sabe muito bem. Eu amo as minhas filhas. Não tenho dificuldade nenhuma de dar a minha vida para defender minhas filhas ou os meus netos. Meus genros eu penso 2 vezes. Né? Ei, irmão Marcos, agora, né, agora eles ficaram doídos comigo. Né? Eu disse, procura seu pai. Né? Estou brincando. Mas não tem dificuldade, mas eu amo mais a Cristo. Cristo está em primeiro lugar. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Quando Cristo está em primeiro lugar, Ele mesmo vai à nossa frente. O livro de Isaías diz que o Senhor vai aplanar os nossos caminhos se nós tivermos Deus em primeiro lugar. Aplanar significa tirar qualquer possibilidade de tropeço, de impedimento. Eu contava que para um irmão que esteve conosco, que é mineiro, nós fomos na casa de um mineiro e ele nos convidou para almoçar na sua casa e perguntou se nós queríamos ir a pé. Eu falei assim, é longe? Ele falou assim, é logo ali. Então vocês fiquem sabendo, quando mineiro, né? Mineiro lá, nasce em Minas Gerais, lá no Brasil, né? Porque tem um mineiro que trabalha nas minas de ouro também, ou de outros minerais, mas disser para você que é logo ali, pegue um carro, vai de ligeiro, pega um autocarro, um comboio e até um avião, mas não vá a pé. Porque eu caí na besteira de achar que era logo ali mesmo e andei 2 horas e 40 minutos subindo o morro. Subindo o morro. E com a Andressa na cacunda, né? Assim, no ombro aqui. 2 horas e 40. Aí como eu pedi a Deus, Senhor, tira esses morros da minha frente. Quanto mais morro eu subia, mais tinha. O duro foi chegar lá em cima, quando chegamos lá em cima na casa dele, aí o almoço já estava pronto, né? Aí ele me levou atrás da casa dele e falou assim, pastor, tá vendo aquele morrinho ali, aquele outrozinho lá, aquele azulzinho lá longe? Aqui tudo é minha terra. Eu tenho aqui, acho que era 78 ou 88 mil pés de cafés. Aí tem ali na garagem pé de café, né? Pé de café, pé, né? A planta, pé de café parece pedindo um cafezinho, né? Aí tem ali na garagem um trator para trabalhar, tem 3 picapes, tem uma picape nova lá, esse irmãozinho não é de Deus não, deixou eu vir a pé e tira onda que tem picape nova lá, né? Mas como eu pedi a Deus para aplanar, para suavizar aquela subida. Às vezes na nossa vida nós temos momentos assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Está difícil, a caminhada está difícil. Eu não estou aguentando, Senhor. Procure avaliar se você não colocou alguma outra coisa em primeiro lugar. Deus não te chamou para ficar rico. Porque se você ficar rico, eu não conheço ninguém que ficou muito rico e continuou firme no Senhor. Eu não conheço. A pessoa começa a ter outras prioridades e a deixar. Esse dia um pastor pregava e eu estava ouvindo o culto e ele comentou: o difícil das igrejas hoje é que Deus tem que fazer agenda com eles. Então, se vai ter um feriado prolongado, a igreja, por exemplo, na Páscoa, as igrejas estão comemorando a Páscoa um final de semana antes, porque as famílias vão viajar nos lugares onde, no Rio de Janeiro, ele fazia estação lá no Rio de Janeiro, onde a renda é maior, e as igrejas ficam tudo vazias. Aí, alguns já estão até fechando na Páscoa, no Natal. É Natal. Não, não tem culto não, porque nós vamos viajar. Vamos a Paris, vamos a Niterói, né? É melhor ir a Niterói atualmente, é mais seguro, garanto a vocês, né? Atualmente, Niterói está mais seguro que Paris. Eu vou passear, porque Deus tem que fazer agenda. As datas estão sendo mudadas, porque o povo não tem tempo de ir à igreja. Aí é não colocar Deus em prioridade. É mudar a ordem. Não, eu tenho negócios. Tem negócios? Não abra mão. Eu não quero falar aqui de outras religiões, mas tem religião que não abre mão.
Olha, esse dia de descanso eu não trabalho. Ah, mas você tem que trabalhar, senão você vai perder o emprego. Não tem problema, Deus vai me sustentar. E eu nunca vi um desses irmãos aí, dessas religiões, passando fome. Tem alguma coisa errada com a gente. A Bíblia defende que nós temos que ter um dia de descanso. A palavra sábado não é um dia de semana. A palavra sábado significa descanso. A gente parar e dar atenção à família. E dar atenção àquilo que é mais prioritário. E colocar as coisas em ordem. Na nossa cultura, normalmente nós temos o domingo. É o dia que a gente para, vai na igreja, fica com a família. Mas, infelizmente, alguns estão esquecendo Deus. Tem igrejas que não tem nem mais culto, como tinha antigamente, porque os crentes não vão mais. Teve uma irmã que ligou para a gente, estava conversando, e disse assim, olha, a maioria dos membros da igreja agora fica em casa e assiste o culto pela internet, porque eles fizeram a conta. Assistindo pela internet não gasta com transporte, não precisa mudar a roupa, pode ficar com roupa bem de casa mesmo, que ninguém vai te ver, e você canta o que você quiser, você faz comentário do pregador do jeito que você quiser, você critica o grupo de louvor, você critica o hino, e tem o seguinte, você pode encerrar a hora que você quiser o culto, porque é só desligar a internet. Na igreja não dá. Sabe por quê? Porque essa questão aqui, ó, Cristo em primeiro lugar, está deixando de ser. Aí nós perdemos a consciência e aí nós vivemos isso aqui, ó. Podemos ler junto? Vamos lá? Não vos inquieteis, pois o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá a si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vocês já tinham percebido o final desse versículo, como é terrível? Todo mundo gosta do versículo 33, né? Mas o 34, o final, é terrível. E é interessante, foi a mesma pessoa que disse o 33, disse o 34, que é Jesus. Ele já está dizendo aqui, ó, vai ter dia ruim, sabe? Não fica com ideia de que amanhã vai ser melhor, não, vai ser ruim. E se for ruim, viva aquele dia, esse dia foi péssimo. Segura, não vos inquieteis. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. O mundo é mau. Jesus não prometeu o céu aqui. Até porque se o céu fosse aqui, alguma coisa estava errada. E nós íamos gostar tanto que ia lutar para ficar aqui. Por que os homens do mundo vivem atrás de fórmulas para viver mais tempo? Porque eles querem ficar aqui. Querem viver aqui. Eu não quero viver aqui. Eu quero viver no céu. E o dia que a minha partida chegar, vocês podem ter tranquilidade. Já falei para a Laura, não chora não. Fica tranquila, porque você vai viver melhor sem mim. Eu dou muito trabalho. Do jeito que você é bonitona, arruma outro casamento. Né? Mas, pelo amor de Deus, não casa com outro pastor. Né? Vai te dar mais trabalho ainda do que eu. Mas os dias são maus. A Bíblia não promete docinho, salgadinho, festa. A gente faz festa. Ontem eu e Laura, a irmã Cirlei, comentávamos sobre a festa, como foi bom, né? Como foi agradável, não só as comidas em si, aí ela ressaltava o cuidado das irmãs em preparar aquela mesa, a arrumação da mesa. Como é bom a gente ver uma festa, como é bom, é tão gostoso, mas a gente sabe que vai acabar. E tem hora que você fica pedindo a Deus para a festa acabar. Porque você já comeu tanto, tem mais coisa lá, você fala assim, eu não aguento mais. Tira isso dali, Senhor. Não precisa, mas a gente come. Né? Tira, acabou. Porque passa. As lutas vêm. Está reclamando por causa do calor? O frio vem aí, espera só. Tenha paciência que vai vir mais frio. Está reclamando do frio? Ontem eu fui ao mercado, a senhora estava lá. Que isso, Deus deve estar muito zangado com os portugueses. Né? Que está botando o inferno aqui perto de Tremês. Aí a outra riu e falou assim, o inferno é mais quente. Não pode ser. Não pode ser. Já está pegando fogo em tudo, o inferno
não pode ser mais quente. Aí a outra sabia que eu era pastor e falou assim, ó, o pastor sabe se é quente ou não. Eu falei, não sei não, eu sei que o céu é fresquinho. Não, mas a Bíblia não diz que o céu é quente. Ah, sim, aí, pela informação da Bíblia, eu sei que o negócio lá é choro, ranger de dente, cheiro de enxofre, dia e noite. Aí ela foi, essa que falou fez aquele sinal dos católicos, eu não vou fazer aqui na frente, né? Cruz credo, né? Aí eu saí rindo, né? Mas a verdade é, a gente reclama, mas tem lugar mais quente. A gente reclama e Deus quer nos abençoar. Então, irmãos, vamos exercitar isso. A ceia é um memorial de comunhão com o Senhor. Segunda lição, a ceia tem como objetivo lembrar-nos a morte de Cristo, em que, quando cremos nele, nós morremos com ele. Tem crente que está pedindo para ficar vivinho, mas nós morremos para o mundo. Morremos para o mundo. Olha o que diz lá em Romanos, eu vou virar a página aqui, Romanos está um livro antes de 1 Coríntios aí, olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 11, eu vou ler para os irmãos terem noção, veja bem o que Paulo diz à igreja que estava em Roma. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso é um fato. Se nós somos batizados, fomos batizados na morte. O que significa batizado na morte? Eu até falava para alguém um tempo atrás, o batismo tem esse simbolismo. Ao ser colocado no batistério aqui, e você é imerso, esse ato de imergir, de submergir, significa que foi sepultado. Morreu para as coisas, para os prazeres do mundo. E o ato de ser levantado significa que viveu para Cristo. É uma nova vida. Aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela velha criatura, morreu para o mundo. Essa morte que Paulo lembra, irmãos, nós morremos para o mundo. Quando nós tivermos em mente que o mundo nos odeia, a gente deve ficar satisfeito, porque nós somos defuntos andando no meio de vivos, vivos para o pecado. E nós morremos para o prazer da carne. Meu prazer é servir ao Senhor. Meu prazer, a minha alegria é servir ao Senhor. E aí Paulo continua, de sorte, versículo 4, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, uma nova vida. Cristo ressuscitou, nós no batismo somos erguidos para uma nova vida, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Também o seremos na sua ressurreição, sabendo que isso, que o nosso homem velho, como com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, o homem do pecado, aquela velha criatura, tem que morrer. Nós morremos quando Cristo morreu e vivemos quando Cristo ressuscitou. Então, ao comermos o pão, tomarmos o cálice, o vinho, nós temos que lembrar disso. Eu estou celebrando porque Cristo morreu e eu morri para as coisas do mundo. Meu prazer é o Senhor. Tem até um cântico que diz, meu prazer é te servir. Meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação. Aí, em terceiro e último lugar, a ceia do Senhor tem como objetivo lembrar-nos de que foi firmado o Novo Testamento. Veja o versículo 25 do texto que nós lemos de 1 Coríntios 11. Diz assim, ó, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ou seja, se tem um novo, é porque existia um velho. E o Velho Testamento, o que dizia? É a lei. A lei era assim, olha, irmão Marecos, o senhor tem que trazer uma pomba para ser sacrificada pelos seus pecados. O senhor tem que trazer um cordeiro
para ser sacrificado pelo pecado da sua família. E todo ano só tem que trazer uma novilha para ser sacrificado pelo pecado, qualquer outro pecado que vocês tenham cometido ou alguém tenha cometido contra vocês, para purificar. E aí a Amélia trazia, o Jorge trazia, a Sara trazia, o Antônio trazia, o Augusto trazia, e aqueles animais eram imolados, eram sacrificados para perdoar os pecados. Aí, essa era o velho pacto. Essa era a lei. Era a lei. Nós não vivemos na lei. Nós vivemos na graça. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem Jesus. E em Jesus, nós temos a suficiência da salvação. O Cordeiro de Deus que purifica todo o pecado. Não precisa mais a Laura trazer um novilho pelo pecado da Andressa e da Aline. Não precisa mais a Júlia trazer uma pomba pelo seu pecado. Ou qualquer um de nós fazermos qualquer cerimonial. A graça de Deus é suficiente. A graça. E o que é graça? É uma dádiva não merecida. É você perdoar a dívida de alguém que te deve e que você sabe que não tem condições de pagar, e por mais que aquela pessoa lute, ela não vai conseguir pagar, e você diz, está perdoado. Como assim? Não, está perdoado. Mas o que eu vou ter que fazer? Não. Tudo que você fizer, não vai dar para pagar a dívida. Então está perdoado. É graça. Foi isso que Deus fez por nós. A ceia há de nos lembrar disso. E está lá em Marcos 14, 24, dizendo assim, e disse isso, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o novo pacto, uma aliança. Deus fez uma aliança conosco, um tempo de agradecermos a Deus. Eu quero convidar vocês a estarmos atentos a isso. Preste atenção nesse resumo. Tenta gravar isso. A ceia tem esses objetivos. Ressaltar nossa comunhão com Cristo. A minha comunhão íntima, a minha comunhão particular. E por isso reflete na comunhão da igreja. Anunciar a morte de Jesus. Eu sirvo a um Deus que morreu na cruz por mim. E por último, eu vivo no Novo Testamento. Por isso que nós, os batistas, não estamos presos ao sábado, não estamos presos ao velho pacto. Os irmãos não precisam trazer nada para ser morto aqui na igreja, para ser imolado, para ser sacrificado. Não há dinheiro nenhum que possa trazer. Não há nada que nós podemos fazer, porque nós estamos debaixo, sob o novo pacto, o Novo Testamento. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria. Eu quero convidar os irmãos a cantarmos antes da celebração. Vamos ficar de pé e vamos cantar bem bonito este hino. No outro hino, o irmão Marecos e a irmã Laura vão distribuir os elementos. Mas agora nós vamos só cantar este hino com toda alegria. Não é assim? Cantado é bonito, né, Jorge? Jorge, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque eu fico imaginando, às vezes eu comento com a Laura, deve ser difícil para o Jorge cantar aqui do meu lado, né? Porque para ele desafinar é um pulinho, porque eu desafino, né? E aí ainda bem que ele é firme nas notas, ele faz assim, eu acho que ele coloca o aparelho no ouvido para não ouvir o lado de cá. Não é não, Jorge? Nem sempre, nem nunca. Então vamos cantar. Vivo andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvem todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus
agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face em face, então verei Jesus, o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, o pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Ainda de pé, o irmão Jorge estará aqui à frente também, nos conduzindo no hino 142. Nós vamos receber o pão e o cálice. Vou pedir ao irmão Marecos que distribua o cálice e a Laura que distribua o pão. E nós vamos receber os elementos da ceia, louvando ao Senhor, com o hino 142. Vamos cantar. Pode ir. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Nós vamos celebrar a ceia e depois cantaremos o último hino. Combinado? Quando nós temos o cálice e o pão à mão, essa junção nos faz lembrar que Cristo entregou o seu corpo e verteu o seu sangue. Que nós lembremos disso. A nossa comunhão está no corpo e no sangue de Cristo. Lembrando que o corpo de Cristo foi entregue na cruz. Comamos do pão. Da mesma forma, lembrando que a cruz, madeiro, derramou o sangue de Jesus. E aquele sangue nos purifica de todo o pecado. Lembrando-se disso, tomemos do cálice. Nós vamos cantar ainda de pé a última estrofe deste hino, dirigidos pelo irmão Jorge, e o irmão Mareco estará recolhendo os cálices. Vai, Jesus, me abençoar, enche-me de ti
desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Rogamos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada vida presente neste culto. Que o Senhor derrame a tua graça e o teu poder sobre cada família aqui representada. Que em nosso lar a presença do teu Espírito Santo seja constante, nos concedendo comunhão com o Senhor e vida com alegria uns com os outros. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Lembrando aos irmãos que nosso culto próximo domingo e as mídias que a igreja tem. E hoje a nossa bênção apostólica será cantada. Então os irmãos vão ouvir e orando silenciosamente. Fiquem à vontade depois para se retirarem.